Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje eu irei falar de trigonometria no plano cartesiano. Vou fazer uma apresentação do círculo trigonométrico. Primeiramente, vamos analisar o contexto histórico para sabermos de onde veio, de onde nasceu, a ideia onde eles aplicavam os conceitos de círculo trigonométrico na antiguidade. Alguns registros foram localizados na Babilônia, no Egito, como uma trigonometria primitiva, e ela era usada para medir distâncias e comprimento, e era bastante usada nas construções na Babilônia, a Torre de Babel, no Egito, na construção das pirâmides. Foi encontrada uma tábua cuneiforme chamada Plinton 322 na Babilônia, com os primeiros registros. E no Egito, o papiro de Rhind, datado de 1650 a.C. O desenvolvimento da trigonometria está bastante ligado à astronomia. Os astrônomos babilônicos do século 4 e 5 a.C. conseguiram várias informações que foram repassadas para os gregos, que pela primeira vez fizeram um estudo das relações entre ângulos e arcos. Vamos começar aqui com Hiparco de Niceia, que ganhou o direito de ser chamado de o pai da trigonometria, pois na segunda metade do século XI a.C. fez um tratado em 12 livros, em que se deve ter sido encontrada a primeira tabela trigonométrica. Ele queria fazer um catálogo de estrelas e com suas posições no céu, porque ele usava essa medida aqui de corda, essa parte vermelha aqui, que equivale ao seno do ângulo, que é 120 corda, que é essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. E usar aqui a corda, que é igual a 120 graus, seno do ângulo sobre 2. Aqui ficou x, mas aqui é o ângulo, eu não encontrei aqui para editar, mas isso aqui equivale ao ângulo. Isso daqui era a base dos cálculos que ele usava para calcular a distância dos planetas e das estrelas. Ele pegou um círculo, uma corda que equivale ao seno, e determinou um ângulo alfa, que é essa parte aqui. Porém, as mais influentes obras trigonométricas da antiguidade foi escrita por Ptolomeu. Foram 13 livros conhecidos como Alfageste. E Ptolomeu ele tinha um grande interesse em estudar o sistema solar, astronomia e aplicar na astrologia, porque a maioria dos matemáticos do passado, eles estudavam trigonometria para ser aplicados na astrologia. Ele era um astrólogo, era cartógrafo e geógrafo também. Depois, na Índia, o matemático Aryabhata quis trabalhar com meia corda. Essa partezinha vermelha aqui. E assim ele deu origem ao seno e o cosseno. E ele também usou a trigonometria para estudar quanto tempo dura um ano, quanto tempo dura um dia. Nesse recorte aqui eu peguei e para vocês verem como eles calculavam a distância entre a Terra e o Sol, a Terra e a Lua. Na maioria das vezes eles usavam semelhanças de triângulo, né, para poder calcular, e usavam as sombras da Lua para poder fazer esse cálculo.
e eles chegaram bem próximos, eles erraram por muito pouco. Na antiguidade, os antigos usavam a trigonometria nas construções. Na Índia, usavam para medir a distância entre o Sol e a Terra. E a partir de 1400, nas grandes navegações e nas construções de mapas. A trigonometria é usada onde é necessário medir com precisão e é aplicada na geometria, estudo de esferas, dentro da geometria espacial também. O uso mais comum da trigonometria está na medição de distância entre estrelas e entre pontos geográficos. O matemático Leonardo Euler, no século XVII, fez um estudo do funcionamento físico em um circuito elétrico, usando a trigonometria, que hoje a gente usa os circuitos elétricos graças ao estudo do matemático Leonardo Euler, que também usou a trigonometria para fazer os cálculos. Fourier fez um estudo da vibração da corda, usando a trigonometria, né, na série de Fourier. É uma versão mais moderna do uso da trigonometria e é extremamente importante porque é através desse estudo que foi possível fazer a transição de dados móveis e digitais, que é a trigonometria mais atual que nós temos hoje. Agora, o que é um ciclo trigonométrico? É uma ferramenta matemática que padroniza os valores de ângulos, auxiliando no entendimento das funções seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Por definição, é uma circunferência, né, de raio 1, de comprimento 2π, e é usada para representar números reais relacionados a ângulos e associada a um único ponto P na circunferência. Por definição, né, se x for igual a 0, então P coincide com A, que A é igual a P. E se x for menor que 0, então realizamos a partir de A um percurso de comprimento x no sentido anti-horário e marcamos P como ponto final do percurso. Arcos e ângulos no círculo trigonométrico. O ângulo, ele é o afastamento entre as retas e é dado em graus e radianos. Já o arco é a distância linear que pode ser dado em centímetros, metro e quilômetro. Aqui o ângulo AOB e o arco AB. Que, por definição, consideremos uma circunferência de centro O e um ângulo central AOB, sendo A e B pontos que pertencem aos lados do ângulo e a circunferência. A circunferência fica dividida em duas partes, cada uma das quais um arco de circunferência. Circunferência AXB e circunferência AYB. E A e B são as extremidades do arco. Se A e B são extremidades de um diâmetro, temos dois arcos, e cada um dos quais é chamado de ângulo de uma semicircunferência. E, em particular, se os pontos A e B coincidirem, eles determinam dois arcos. Um deles é um ponto denominado arco nulo,
e o outro é a circunferência, denominado arco de uma volta. Medidas do arco no círculo trigonométrico. Os ângulos do círculo trigonométrico podem ser apresentados de duas formas, em graus e também em radianos. Medidas do arco no círculo trigonométrico em graus. A circunferência possui em si uma volta completa dividida em 360 graus. São partes iguais ligadas ao centro, sendo que cada parte apresenta um ângulo que corresponde a 1 grau. A partir desses valores são efetuados diversos cálculos trigonométricos. Já o radiano é uma padronização necessária para dar o desenvolvimento de contas, pois equivalem aos números comuns, podendo ser manipulados em contas algébricas. Um π radios equivale a 180 graus. Aqui estão os ângulos notáveis, né? É necessário também destacarmos os principais ângulos que se encontram no primeiro quadrante, que são peças fundamentais para o desenvolvimento de questões como seno, cosseno, tangente, secante. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada.